Olá, pessoal! Vamos para a nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos de amor e de perseverança no bem, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que a gente precisa frisar bastante na doutrina espírita, que é fazer o bem, né? E a gente ouve ainda muito a frase fazer o bem sem olhar a quem, né? E fazer o bem sem ostentação, porque a moda agora é ostentar, né? A gente faz o bem, fotografa, coloca no Instagram, no Facebook, divulga, querendo aparecer. Vou fazer um parêntese. É importante, às vezes, a gente divulgar os projetos de caridade, de apoio, de auxílio ao próximo, para incentivar as pessoas e motivar as pessoas sabendo que existem movimentos assim. Mas há pessoas que fazem uma promoção pessoal, uma autopromoção, para mostrar para o mundo como ela é boazinha. Então, é esse caso que a gente deve evitar. Dizem que uma família importante é uma história real que eu vou contar agora. Uma família importante, o Sr. Churchill e sua família foram passar o final de semana num sítio. E as crianças estavam brincando, estavam nadando. De repente, o filho mais novo do Sr. Churchill caiu na piscina e começou a afogar. E as outras crianças tentando ajudar e não conseguiram salvá-lo. De repente, veio correndo o filho do jardineiro, pulou na piscina e salvou o filho do Sr. Churchill. Imediatamente, o pai dessa criança ficou muito agradecido e foi procurar o jardineiro. E disse, olha, eu quero agradecer ao senhor pelo que seu filho fez pelo meu. O que eu posso fazer para retribuir essa boa ação? E o senhor Fleming disse, olha, não precisa, senhor, não precisa retribuição. O meu filho fez o que ele faria por qualquer pessoa. Ele disse, mas mesmo assim, eu estou muito grato e quero muito retribuir o seu filho porque ele salvou a vida do meu filho. O que eu posso fazer por ele? Há alguma coisa que ele quer muito e que eu poderia dar? E o senhor jardineiro, o senhor Fleming, disse, olha, o meu filho, desde que começou a falar, ele esboça o desejo de ser médico, ele diz que vai ser médico. E eu tenho um certo receio, pela vida modesta que levo, de não conseguir dar os estudos para o meu filho para que ele consiga atingir o seu objetivo. Então o senhor Churchill disse, está resolvido. Eu cuidarei pessoalmente da educação do seu filho e ele se tornará um médico. E assim foi. Com o passar do tempo, o Sr. Churchill assumiu a responsabilidade da educação do filho do Sr. Fleming e ele estudou na melhor escola de medicina. E esse homem se tornou um médico e um pesquisador tão famoso que ele desenvolveu um medicamento que pudesse auxiliar nas infecções, não é? E ele desenvolveu e descobriu, criou, né, na verdade, a penicilina. Esse Dr. Fleming, né, esse jovem que se transformou no Dr. Fleming, estava trabalhando certo dia e, novamente, chegou um senhor precisando de ser atendido e ele conseguiu atender, socorrer e salvar a vida desse homem. E aí apareceu o pai e disse, Dr. Fleming, quem diria que eu pudesse ter a oportunidade que o senhor salvasse o meu filho 2 vezes? Quando ele era criança, caiu na piscina e agora, novamente, o senhor pôde salvá-lo com o medicamento que o senhor desenvolveu. E essa história conta para nós a importância de sermos gratos e as ações de gratidão que fazemos, como isso se prolifera e como isso cresce. O Sr. Churchill, Winston Churchill, pagou os estudos do Dr. Fleming e ele se formou médico, criou penicilina e ainda, além de salvar a vida do filho dele 2 vezes, salvou a vida de muitas pessoas. Auxiliou na evolução da sociedade, da humanidade, com as pesquisas dele. É importante passarmos adiante a nossa gratidão. Às vezes a gente recebe algo bom de uma pessoa e a gente fala assim, ai, como que eu posso te pagar a pessoa? Não, não é nada. Eu costumo dizer assim, faça a outra pessoa o bem que eu te fiz. Às vezes a gente auxilia em algo, fala assim, um dia eu vou te retribuir. Ok, retribua fazendo bem para outra pessoa que necessita, né? É a corrente do bem. A gentileza gera gentileza. E é importante, quando a gente vibra no bem, a gente tem esse sentimento de gratidão, como as coisas crescem, como as coisas ganham força para acontecer. Então, a doutrina espírita, a nossa bandeira, é a bandeira que Kardec carregava, é fora da caridade não há salvação.
Às vezes a gente vê a imagem de Kardec na capa do Livro dos Espíritos, do Evangelho, etc. Sempre uma imagem sisuda, um homem sério, não é? E a gente não imagina quem era Kardec. Há um livro dele que se chama Viagem Espírita de 1862, que ele fala, ele conta, é como se fosse um diário das viagens que ele fazia nas sociedades espíritas na época. E mostra para nós um Kardec tão amoroso, um Kardec que era uma pessoa assim, de tão bom coração, e que ele pregava essa bandeira da caridade. Era um homem muito caridoso. Tanto que uma vez ele estava assistindo uma discussão entre dois homens e alguém disse assim: Kardec, você fica do lado de quem? Ele disse que ele ficaria do lado daquele que fosse mais caridoso, mesmo que ele tivesse errado, mas aquele que fosse mais caridoso. Então é importante a gente observar que essa é a bandeira que a doutrina espírita carrega. O próprio Chico Xavier disse em uma oportunidade que ainda bem que Emmanuel disse que fora da caridade não há salvação, que Jesus disse fora da caridade não há salvação, porque se ele dissesse fora do espiritismo não há salvação, o próprio Chico não ficaria, não é? Então, para finalizar a nossa reflexão de hoje, é importante a gente pensar qual que é o nosso papel aqui. Promover o bem. Então, quanto mais a gente doa, a gente abre as portas para o receber. Quanto mais bem a gente faz, mais bem a gente recebe. Então, façamos o bem sem esperar recompensa. Façamos o bem sem ostentação. E as coisas vão melhorar, o nosso mundo vai ser muito melhor. E aí, o verdadeiro reino de Deus terá espaço sobre a terra. Que Jesus nos abençoe e fiquem todos com Deus.